Todo mundo lembra do hype absurdo quando Mortal Kombat voltou aos cinemas em 2021. A promessa era gigantesca: violência brutal, fatalities, Scorpion, Sub-Zero, uma adaptação finalmente séria da franquia depois de tantos anos. E vamos ser honestos, o filme entregou algumas coisas muito boas. A luta inicial entre Hanzo Hasashi e Bi-Han foi absurda. Até hoje, aquela abertura é facilmente uma das melhores cenas já feitas em adaptações de videogame. A tensão, a brutalidade, o visual, a forma como o Scorpion foi construído ali foi incrível. E o Sub-Zero de Joe Taslim, assustador. O cara parecia literalmente um vilão de filme slasher com poderes de gelo. Toda vez que ele aparecia, dava a sensação de perigo real. E claro, quando o Scorpion volta no final e manda o clássico "Get over here", o cinema inteiro surtou. Só que depois da empolgação inicial, veio a frustração, porque o filme tinha um problema gigante. Ele parecia uma preparação para algo maior. E o maior erro foi justamente esse. Cadê o torneio? Era um filme chamado Mortal Kombat sem o Mortal Kombat principal acontecendo? Isso incomodou muitos fãs porque parecia que o longa estava segurando tudo que realmente importava para uma continuação. E agora essa continuação parece estar corrigindo exatamente isso. Segundo a sinopse oficial, agora os campeões da Terra finalmente vão enfrentar Shao Kahn em batalhas que vão definir o destino do Reino da Terra. Ou seja, agora o negócio ficou sério. E vamos falar do maior reforço desse filme, Johnny Cage. Esse cara fez falta absurda no primeiro longa. Por que no primeiro longa? Porque Johnny sempre foi uma das personagens mais divertidas da franquia. Enquanto todo mundo tá levando o fim do mundo super a sério, ele aparece fazendo piada, provocando inimigos, agindo como uma estrela de Hollywood completamente egocêntrica. Mas o mais legal é que ele não é apenas o personagem engraçado. Johnny Cage luta muito. E quando ele entra em combate, ele vira uma máquina. E agora ele será interpretado por Karl Urban. E o próprio ator revelou que fazer os movimentos clássicos do personagem foi uma das coisas mais difíceis fisicamente da carreira dele. Inclusive o famoso golpe do espacate. Isso mostra uma coisa importante. Eles estão tentando respeitar os golpes clássicos dos games. E isso é exatamente o que os fãs querem. Outra coisa enorme é o aumento absurdo no elenco. O primeiro filme parecia pequeno, agora o segundo está muito maior. Teremos Kitana, Jade, Shao Kahn, Baraka, Quan Chi, Sindel e até o retorno de Bi-Han como Noob Saibot foi confirmado nos trailers recentes. E isso muda completamente a escala do filme. Agora não parece mais um conflito pequeno, agora parece guerra. Parece realmente um evento que pode destruir reinos inteiros. E cara, as batalhas têm tudo para ser o ponto mais absurdo do filme, porque Mortal Kombat vive disso. Se as lutas forem ruins, acabou. Mas as primeiras reações estão extremamente positivas. Tá mais brutal, mais sangrento, mais divertido, mais fiel ao game e com muito mais fanservice. E imagina o potencial de luta que esse filme tem. Scorpion vs Noob Saibot, Liu Kang vs Shao Kahn, Johnny Cage vs Baraka, Kitana em ação com os leques, Jade usando o bastão, Raiden entrando em combate de verdade. E sinceramente, isso tem potencial absurdo. Outro problema do primeiro filme era Cole Young. E aqui eu sei que muita gente vai concordar. O personagem não era horrível, mas ele parecia muito menos interessante que todo mundo ao redor dele. Você tinha Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Kung Lao, Raiden, e o filme queria que você focasse no Cole. Era estranho. Muita gente criticou isso. Agora parece que a continuação vai dividir melhor esse protagonismo e dar mais espaço aos personagens que realmente carregam a franquia. Outro detalhe importante: o diretor Simon McWad voltou. Mas agora ele mesmo falou que quer abraçar o lado mais maluco da franquia. E isso é ótimo, porque Mortal Kombat nunca foi realista. É uma franquia em que tem ninja congelando pessoas, esqueleto pegando fogo, deus do trovazão, monstro com 4 armas, gente arrancando coluna vertebral. Não dá para fazer isso de forma contida.
tem que abraçar a loucura. E parece que foi exatamente isso que eles fizeram. E sabe o que pode fazer esse filme superar o primeiro facilmente? Ele já não precisa perder tempo explicando o universo. No primeiro filme, explicar marca de dragão, explicar personagens, explicar poderes, explicar torneio, explicar reinos, explicar vilões. Era muita introdução. Agora tudo já está estabelecido. Mortal Kombat 2 pode simplesmente focar no que todo mundo quer: porrada, drama, fatalities, traições, momentos épicos. E tem mais pressão também, porque adaptações de games estão vivendo uma fase muito boa. The Super Mario Bros. Movie foi um sucesso gigantesco. Agora Mortal Kombat precisa provar que também pode crescer. Agora vamos falar sobre as batalhas, porque vamos ser honestos, era exatamente isso que todo mundo esperava ver no primeiro filme. E talvez esse tenha sido o maior motivo da frustração de muita gente em 2021. Quando anunciaram Mortal Kombat, o público imaginava algo muito específico. Vários lutadores icônicos entrando em arenas, combates brutais, rivalidades históricas, fatalities absurdos, um torneio sangrento com clima de videogame. Era isso. Ninguém entrou no cinema pensando: nossa, mal posso esperar para ver uma longa explicação sobre marca de dragão. E foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro filme gastou muito tempo explicando a lore, explicando o que era Arcana, explicando Cole Young, explicando os personagens, explicando o torneio, que nem aconteceu. E isso criou uma frustração gigante, porque os fãs passaram o filme inteiro esperando aquele momento clássico de fight, e ele nunca realmente chegava. Tinha boas cenas? Tinha. A luta inicial entre Scorpion e Sub-Zero foi absurda. A batalha final deles também funcionou muito bem. Kung Lao vs Nitara tiveram um fatality brutal. Jax vs Reiko tiveram seus momentos. Mas no geral, parecia pouco. Parecia que o filme segurava o freio o tempo inteiro. Era como se eles estivessem economizando as grandes batalhas para o segundo filme. E agora parece que finalmente chegou a hora de pagar essa promessa. O próprio material promocional já deixa claro que o torneio finalmente vai acontecer de verdade, algo que o público esperava desde o primeiro longa. E isso muda completamente a escala das lutas, porque agora não são apenas confrontos aleatórios, agora existe estrutura, existe disputa, existe consequência, existe aquele clima clássico de videogame em que cada luta parece um evento. E pensa no nível de batalhas que esse segundo filme pode entregar. Johnny Cage vs Baraka já foi mostrado em prévias e parece completamente caótico, e combina demais com os dois personagens. Baraka é brutal, agressivo, imprevisível. Johnny Cage é debochado, sarcástico, impulsivo. É literalmente uma luta entre caos e ego gigantesco. E nas imagens exibidas na CinemaCon, Johnny Cage apanha bastante, tenta fugir e depois consegue reagir de forma bem fiel ao personagem, inclusive usando golpes clássicos. E isso é muito Mortal Kombat. Porque Mortal Kombat nunca foi só luta séria, sempre teve exagero, sempre teve humor absurdo, sempre teve violência ridícula. E outra batalha que os fãs querem desesperadamente, Scorpion vs Noob Saibot. Se realmente entregarem isso direito, meu amigo, o cinema vai abaixo. Porque Scorpion e Sub-Zero já carregaram o primeiro filme inteiro nas costas. Agora, imaginar Bi-Han retornando como Noob Saibot deixa tudo ainda mais sombrio. É praticamente transformar uma rivalidade já lendária em algo ainda mais brutal. E ainda tem Shao Kahn, e aqui mora outro potencial absurdo. Porque Shao Kahn não é um vilão qualquer, ele é um monstro. Nos games ele sempre passou aquela sensação de chefe final impossível. Quando ele aparece, você sente que alguém vai morrer. E agora imagina lutas como Liu Kang vs Shao Kahn, Kitana vs Shao Kahn, Raiden vs Shao Kahn, Cole tentando sobreviver contra Shao Kahn. E isso pode render momentos absurdos. E outra coisa que o primeiro filme devia ter feito melhor, dar mais tempo para torneios em sequência. Sabe aquela sensação dos jogos? Você vence um adversário e logo depois vem outro ainda mais perigoso. A adrenalina sobe, o público fica esperando o próximo combate. É quase como assistir rounds de um campeonato brutal.
O primeiro filme não teve isso. Parecia mais uma série de encontros aleatórios. Agora, o segundo parece abraçar totalmente essa estrutura. Até os criadores falaram que queriam entregar o torneio, brutalidade e emoção que os fãs estavam cobrando. Ou seja, eles sabem onde erraram. E isso é ótimo. E tem os Fatality. Isso também precisa crescer. O primeiro filme teve Fatality legais, mas foram poucos. Para uma franquia conhecida por arrancar cabeças, arrancar coluna vertebral, esmagar crânios e transformar pessoas em pedaços, ainda parecia contido em alguns momentos. Agora o diretor já indicou fatalities ainda maiores e até possíveis referências clássicas como The Pit. E isso é exatamente o que o fã quer. Não pela violência gratuita apenas, mas porque isso faz parte da identidade da franquia. É como tirar sabre de luz de Star Wars. Não faz sentido. E o mais interessante, as primeiras reações falam justamente que as lutas estão melhores coreografadas e muito mais intensas que no primeiro filme. Até fãs que assistiram sessões antecipadas disseram que o combate melhorou bastante e citaram várias lutas como destaques. Ou seja, parece que eles finalmente entenderam algo simples. Se você faz um filme de Mortal Kombat, as batalhas precisam ser o coração da experiência. As pessoas querem sair do cinema lembrando de golpes, fatalities, rivalidades, momentos insanos e não de explicações sobre poderes. No fim das contas, Mortal Kombat 2 parece ser exatamente o filme que o primeiro prometeu ser. O primeiro parecia um trailer de 2 horas. Esse aqui parece o evento principal. Agora sim, parece que vamos ouvir Fight! E dessa vez, a pancadaria vai realmente começar. E agora eu quero saber de vocês. A estreia está cada vez mais próxima, e muitos cinemas já começaram a abrir a venda antecipada dos ingressos. Vocês vão assistir Mortal Kombat 2 no cinema? Vai garantir ingresso na pré-venda? Eu, sinceramente, não vou perder esse filme por nada. Depois de tudo que mostraram, as batalhas parecem muito maiores, os personagens clássicos finalmente estão chegando, o torneio vai acontecer de verdade e a pancadaria promete ser absurda. Esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever-se no canal, ativando o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Até a próxima, pessoal!